Eu já falei de alguns momentos em Clarence o Otimista, de como os sonhos são abordados através da mente de uma criança. O próprio desenho tem muito episódio que aborda isso com clareza. Então a gente sabe que isso pode ser um pouco exagerado e irrealista. E já vimos pela perspectiva do Clarence e agora vamos ver através do Sumo. Porque tem momento que mostrou que ele tem um sonho bem ousado. E o motivo para mostrar esse sonho, ele é meio complicado porque vocês sabem que ele tem muita personalidade. Que às vezes ele pode ser um pouco difícil de lidar. Só que ainda assim ele tem seus sonhos e eles são bem audaciosos. E isso é mostrado no episódio 15 da primeira temporada chamado Barco dos Sonhos, no qual não só acaba mostrando que o Sumo ele não é comportado, como ele tem um sonho bem diferenciado. Ô pai! Pai! Quê? Eu tô fazendo um barco! E se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Clarencio. E esse episódio começa simplesmente na sala de detenção, onde já começa com o professor Reese falando que ele foi 2 anos policial. Então é como se ele tava pedindo pra respeitar ele, entende? Porque a ideia, pelo que eu tava entendendo, é que ele queria mostrar pras crianças que ele tinha moral e queria respeito. Até porque ninguém sairia por aí falando que é ex-policial, entende? Ficou bem claro, inclusive, as intenções do professor Reese. Mas é então que vemos o Sumo respondendo uma ficha que é dada pra quem tá na detenção, onde ela tem umas perguntas que é pra saber se ele se arrepende do que fez pra parar ali. E as respostas dele me surpreenderam. Se arrepende do que você fez? Lista de comportamento. Não. Você faria de novo? Deu pra ver que o Sumo tava respondendo aquilo meio que sem saber o que significava, que era o motivo dele ter parado naquela sala. Mas tem uma pergunta que é sobre como ele quer alcançar seus objetivos. O que você quer mais na vida e como é que você vai alcançar? E lembre-se disso porque mais pra frente eu complemento sobre essa pergunta. Mas enquanto isso, o diretor tava tentando dar um discurso e foi nesse instante que chegou o Clarencio. E ele tinha visto a porta aberta, né, e começou a fazer palhaçada. Ele subiu na mesa do professor para chamar a atenção e ainda por cima escreveu Sumo na barriga, que era para fazer uma gracinha ali pro pessoal. Então todo mundo começou a rir e foi quando o diretor notou, né, que o Clarencio tava em cima da mesa. Então, obviamente, ele tentou pegar o Clarencio. O que é isso? Ô, garoto, que é isso? Volta aqui! Vem cá! Vem aqui, garoto! Mas o Clarencio até conseguiu fugir mesmo sem o diretor saber quem ele era. Até porque teve um momento ali que ele tava com a camisa no rosto. Então acabou não gerando nenhuma consequência, o que eu achei uma pena. Porque eu acho interessante quando tem algum tipo de punição pra algo errado que eles fazem. Porque se o Clarencio fosse pego ali, ele com certeza pararia na detenção. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando, quando o Sumo foi entregar a folha pro professor, ele ficou indignado. Porque é como se ele não tivesse se arrependido de nada. Então quando ele viu aquela resposta, o professor claramente não aceita. Quero respostas decentes na minha mesa semana que vem. Na mesma hora, mesmo lugar, no castigo. Então ele tinha entregado uma outra folha pro Sumo que era para ele responder de uma forma corretamente. Então o Sumo foi para casa meio que pensando no que ele iria escrever naquela folha, mas estava muito difícil para ele achar uma resposta. Inclusive ele não estava nem conseguindo se divertir brincando com os amigos. Mas foi nesse instante que o pai dele acabou aparecendo e mandou ele limpar o lixo que estava espalhado pelo quintal que os cachorros fizeram. E esses cachorros fizeram uma bagunça, hein? Afinal tá espalhado pelo terreno inteiro. Então não tinha como ele brincar com o Clarence e o Jeff, então ele tinha que limpar tudo aquilo antes. E o legal é que o Clarencio, ele até queria ajudar a limpar, mas o Sumo, ele quer fazer isso sozinho porque ele é meio orgulhoso. Não, o meu pai me mandou fazer. Tá tudo bem. Amanhã vai ser até melhor pra mim e pro Jeff. Então não tinha jeito, eles só respeitaram a decisão do Sumo e foram pra casa. Ele passou a tarde inteira limpando aquilo, tanto que até escureceu pra vocês terem ideia. Então chegou o horário da janta e ele foi comer. Inclusive uma coisa que me surpreendeu nisso tudo é que a família do Sumo é muito grande, tanto que ele tem muitos irmãos. Mas chegando na hora de comer, o Sumo até que mostrou que ele é meio porquinho, porque ele tinha acabado de limpar o lixo e não lavou a mão pra comer. Peraí, do que vocês estão falando? Sumo, você lavou as mãos? Muito melhor mesmo. Lavei. Não sigam o exemplo do Sumo se não quiserem passar mal. Mas enquanto ele tava ali tentando conversar com o pai dele, ele tava comentando com 2 pessoas ali que ele tem um amigo que tem um barco com 2 motores. Ele tava conversando sobre isso bem distraído, enquanto o Sumo tava tentando conversar com ele. Mas o pai dele não tava dando muita atenção. Então a forma que o Sumo resolveu fazer para ele ouvir foi simplesmente falar isso. Ô pai! Pai! Quê?
Eu tô fazendo um barco! Eu acho que o Sumo falou isso porque ele queria chamar a atenção do pai dele, então ele acabou achando que isso captaria essa atenção, sabe? Eu sei que ele falou isso, mas com certeza não deve ser o sonho do Sumo. E também o pai do Sumo não levou o sonho dele muito a sério. Só que agora ele vai querer sustentar essa ideia de querer fazer um barco, já que ele tinha falado isso na janta em família, sabe? Agora ele começou a pelo menos querer provar isso. Então ele começou a pesquisar naquela mesma noite enquanto os irmãos dele estavam dormindo, só que ele acabou inclusive sendo pego no flagra. Ah, seu mané, eu pensei que fosse uma coisa maneira. Toma isso. Ele achou inclusive que ele estava escondendo alguma coisa, o que sinceramente eu acho que esse cara pensou maldade do Sumo, justamente pela forma que ele fala, mas tudo bem. Só que no dia seguinte começou seus planos de começar a fazer o barco. Ele até chegou a ligar pro Clarencio para pedir ajuda, mas pelo que deu a entender ele estava meio ocupado. Então pelo menos por enquanto meio que não ia dar para contar com ele. Então foi nesse momento que o Sumo começou a repensar por que ele tá querendo fazer um barco. E aquela pergunta do começo do vídeo que ele tinha que responder. Isso estava colocando um pouco de pressão no Sumo. E naquele momento, inclusive, ele já estava até vendo o professor que estava meio que alucinando. Só que ele também lembrou de uma frase que ele tinha falado. A mudança tem que começar em você. Então, como a mudança tinha que partir do Sumo, nada ia acontecer se ele continuasse parado. Então ele começou a pegar um monte de coisa velha para pôr seu plano de fazer o barco em prática, inclusive mexendo nas coisas velhas do pai dele. Mas agora finalmente ele tá começando a fazer seu barco, apesar que apareceram os cachorros para tentar assustar o Sumo, mas ele mostrou quem é que manda. Inclusive eu acho muito engraçado quando ele acaba sendo mais assustador que os animais. E um detalhe é que tava passando dia, noite, sol ou chuva, ele tava ali fazendo o barco dele. O Sumo realmente estava levando aquilo muito a sério, ele tava fazendo barco até em momentos que poderiam atrapalhar ele. Mas passou alguns dias, o Clarencio finalmente apareceu e o Sumo ainda tava tentando montar o barco dele. E o Clarencio, ele até queria ajudar, só que não tinha ferramenta sobrando. Mas como não tinha outro, era só aquele martelo, então ele resolveu continuar. Mas quando o Clarencio tentou ajudar de uma outra forma, mais pareceu que ele tava atrapalhando, que o Sumo acabou ficando bem chateado. Então como o Clarencio estava só atrapalhando, ele foi pra casa. Apesar que ele entendeu errado, Rin acha que o Sumo odeia ele agora, mas não era isso. Ele só não queria ser atrapalhado enquanto ele estava motivado fazendo o barco. Então no dia seguinte o Sumo encontra o Clarencio na escola e ele pediu desculpas por ele ter gritado com ele, porque ele estava um pouco frustrado, então por isso que ele foi rude. Então depois disso estava tudo bem, ninguém ficou mais chateado um com o outro. E até o Clarencio e o Jeff chamaram o Sumo para ir ver um filme, mas ele fala que não vai porque ia estar focado fazendo o barco dele. E naquela mesma noite, inclusive, o Clarencio, ele até fez um pedido pro Papai Noel, que era pro Sumo conseguir terminar logo o barco dele para voltar ao normal. Até porque ele tá achando que o Sumo tá ficando um pouco paranoico com isso. E naquele mesmo dia, inclusive, o Sumo tava até focado fazendo seu barco em plena chuva. E o legal é que pelo menos o pai dele foi bem bacana e deixou ele continuar fazendo. Só pediu pro Sumo não pegar um resfriado. Mas para ele fazer até na chuva, ele tava muito motivado. Porque na cabeça do pai dele, o Sumo tava só sendo uma criança normal. Até porque não tem como ele fazer um barco na idade dele. Acho que o Sumo nem deve saber do que precisa para um barco não afundar. Não é algo simples, mas é muito legal ver a motivação dele. Que ele seguiu com sua ideia até o fim. Só que teve um momento que o Sumo só errou um prego e ele acabou surtando. Então ele resolveu quebrar tudo o que tinha feito. Mas do nada apareceu o Jeff e o Clarencio para ajudar ele. E ele começou de novo o projeto, só que dessa vez com a ajuda do Clarencio e do Jeff. E eles pegaram inclusive 2 galões e um colchão velho. Uma vela só para dar um toque especial e o barco estava pronto. Bem rápido inclusive comparado a antes. Mas se ficou bom ou não era melhor testar. Então tinha que levar para água, só que era um pouco longe, então um dos irmãos do Sumo resolveu ajudar. Mas ele só fez isso porque queria ver eles afundando. Um pouco ruim esse irmão dele, eu diria. Mas eles levaram o barco pra água e resolveram inclusive experimentar. E a princípio pareceu que tinha dado certo. Inclusive aquele barco deles estavam flutuando. Mas foi só eles começarem a andar um pouquinho que começou a afundar. Eu consegui! Meu barco funcionou! Sério, eu dei muita risada com essa cena. Até que o pai do Sumo ajudou eles e depois de tudo isso que aconteceu, o Sumo respondeu aquela pergunta lá no começo do vídeo que eu tinha falado, sobre o que ele fez para alcançar seus objetivos e o quanto aquilo era importante para ele. Ele contou essa história de uma forma tão legal e comovente que o professor gostou tanto que ele se emocionou. É tão lindo.
Eu já posso ir embora. Parece que o Sumo conseguiu passar a emoção dele na resposta, e assim ele acabou se livrando da detenção. E é muito engraçado como esse episódio ele mostra o orgulho do Sumo. Convenhamos que fazer um barco nunca foi o sonho dele, só que depois que ele falou pro seu pai que ia fazer um barco para chamar a atenção, ele teve que sustentar isso até o fim. Pelo menos o Sumo tem muita personalidade, e isso é mostrado inclusive diversas vezes, eu gosto muito dele. Mas me diga, vocês andariam no barco do Sumo? Deixe nos comentários e vamos interagir, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais.